Sacrifício do Irã em ritual satânico de solstício de verão perpetrado pela máfia casariana foi um tiro que saiu pela culatra. A mais recente tentativa dos satanistas casarianos de desencadear uma terceira guerra mundial, no Irã, foi um tiro que, espetacularmente, saiu pela culatra. O que aconteceu foi que o presidente norte-americano Donald Trump, seguindo as ordens de pseudo-judeus satânicos Chabad, ordenou um ataque maciço contra o Irã. Em 21 de junho, um dia de sacrifício de fogo do solstício satânico. No entanto, os militares americanos se recusaram a obedecê-lo. No final, o único sacrifício pelo fogo veio na forma de enormes explosões numa refinaria de petróleo da Filadélfia, ocorrido no mesmo momento em que o ataque ao Irã deveria ter acontecido. Isso aconteceu quando o Irã abateu um drone do ZEUA que havia invadido seu espaço aéreo, ao mesmo tempo em que, deliberadamente, poupou um avião tripulado do ZEUA que o acompanhava. Para livrar a cara, os casarianos mestres de marionetes de Trump emitiram notícias risíveis, dizendo que haviam atingido o Irã com um ataque digital em retaliação. Na verdade, o que deveriam ter dito era de que se tratava de um ataque de retaliação com notícias falsas. O Irã tem sido muito contido, considerando que suas instalações de armazenamento de petróleo em seu maior porto de contêineres foram incendiadas em 5 de junho, enquanto em 6 de junho 6 navios mercantes iranianos foram incendiados quase que simultaneamente em 2 portos do Golfo Pérsico por dispositivos incendiários de origem desconhecida. Fontes do Pentágono dizem que ter sido Israel o provável autor desses ataques, de forma que uma linha direta foi estabelecida entre o Comando Central do ZEUA e a Marinha iraniana para garantir que provocações de terceiros como essa não resultassem em guerra entre o ZEUA e o Irã. Num movimento relacionado, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Patrick Shanahan, foi demitido por ter aparecido numa lista de pessoas comprometidas com máfia casariana, dizem fontes do M6. Em particular, estava profundamente envolvido na instalação de armamentos em aeronaves civis fabricadas pela Boeing, seu empregador de longa data. Em outras palavras, estava envolvido no incidente com o assassinato em massa dos voos 370-17 da Malaysia Airlines e no incidente de chantagem nuclear, disseram as fontes. Os militares do ZEUA, também, não estão dispostos a obedecerem a um secretário de defesa ou seguirem ordens da administração Trump. Em vez disso, estão enviando seu mais antigo estadista, o ex-chefe do Estado-Maior Conjunto, Almirante Mike Mullen, para se opor à guerra com o Irã pelas agências ABC, disseram fontes do Pentágono. Até mesmo os partidários de longa data de Trump, finalmente, estão começando a perceber que o presidente está pessoalmente comprometido e é chantageado pelo culto satânico Chabad, ao qual pertence seu genro Jared Kushner. Esses fanáticos acreditam ter que desencadear uma guerra entre Irã, China e Rússia, GOG, e o G7, Magog para iniciar um conflito que mataria 90% da humanidade e a escravização do restante. Enquanto isso, Trump fica pulando para frente e para trás, como uma bola de ping-pong, dependendo se a última pessoa com quem falou seja um patriota militar do ZEUA ou um gangster satânico casariano. Na Coreia do Norte, Trump está recebendo instruções saudáveis dos militares do ZEUA. É por isso que o líder supremo norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou ter recebido uma carta de excelente conteúdo do presidente Trump e que ele seriamente contemplaria o conteúdo como interessante. De acordo com fontes da Sociedade Dragão Branco White Dragon Society, SDBWDS na Casa Branca, a carta propunha a unificação da Península Coreana, sendo aqui oferecido o papel de liderança simbólica de imperador, enquanto o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se tornaria presidente encarregado dos assuntos administrativos do dia a dia. Os militares americanos manteriam suas bases na Coreia do Sul. Todavia,
estabelecidos ao sul do paralelo 38, na Coreia Unificada, disseram as fontes. O presidente chinês, Xi Jinping, também prometeu ajuda econômica chinesa à Coreia do Norte, disseram fontes do governo chinês. Fontes na sociedade secreta japonesa Yatagarasu, o corvo da três pernas, confirmaram isso e acrescentaram que o trabalho começaria com um túnel ligando o Japão à Coreia, uma vez, quando a península estivesse unificada. Fontes acrescentaram que a Coreia enviará uma equipe unificada para as Olimpíadas de 2020, em Tóquio. Além disso, no futuro, um casamento entre as famílias reais coreana e japonesa pode ser organizado para promover a paz e a unidade no Nordeste da Ásia, dizem as fontes. A resolução da questão coreana significará que o mundo poderá concentrar toda a sua atenção na falência do governo corporativo do ZEUA e forçar os sionistas e seu Estado pária de Israel a interromper suas atividades terroristas e belicistas. A SDB sugeriu a vários corretores do poder de que a falência do governo corporativo do ZEUA removeria a principal fonte de poder da máfia casariana. Uma tentativa de fazer isso quase foi bem sucedida no início deste ano, quando o governo do ZEUA foi forçado a fechar por 35 dias. Lembrando, todavia, que os militares do ZEUA permaneceram financiados durante esse período. No entanto, depois disso, Trump parece ter pestanejado e se tornado um fanático sionista, depois que todos os militares deixaram seu governo. Desde então, a mídia corporativa e Trump têm bombeado o mercado de ações, cantando que a economia está indo muito bem, quando, na verdade, é o contrário. Agora, o governo corporativo do ZEUA, novamente, está enfrentando a falência, desta vez, perdendo uma guerra comercial com a China. O fato é que, enquanto os banqueiros sionistas podem aumentar o mercado de ações do ZEUA com seu dinheiro esquisito, não podem usá-lo para pagar as importações. Além disso, como o dólar americano, de propriedade estrangeira, é forte demais para sustentar a economia real do ZEUA, as tarifas de Trump não estão trazendo a produção industrial de volta aos americanos. A menos que os ZEUA emitam sua própria moeda soberana alinhada à economia americana, as tarifas sobre a China só resultará em fábricas que se deslocam para lugares como Bangladesh e Vietnã e não para o ZEUA. A realidade é que, apesar de toda a claque corporativa, a economia real do ZEUA já está enfrentando uma crise semelhante à do Lehman. A indústria de varejo está passando por um apocalipse. As vendas da indústria automobilística estão absolutamente péssimas. A indústria agrícola terá o pior resultado anual já visto, pelo menos em várias décadas. O setor imobiliário está preparado para o pior apagão desde o colapso das hipotecas subprime. A produção está em declínio e os caminhoneiros estão enfrentando a maior queda de pedidos já registrada. Não é por acaso que, neste momento, o Tesouro do ZEUA está testando um sistema de leilão telefônico de emergência. Leilões que seriam necessários apenas se os computadores do sistema financeiro fossem desligados. Na verdade, algum tipo de evento financeiro do tipo cisne negro pode acontecer em julho, se as coisas continuarem como estão. No entanto, pode ser que os chineses, na reunião do G20, agendada para 28 e 29 de junho, decidam conceder ao ZEUA um empréstimo ponte para mantê-los por um bimestre para as negociações. No entanto, todo o planeta pedirá o fim do projeto sionista em troca de qualquer financiamento contínuo ao ZEUA. Os militares do ZEUA já forçaram Trump a se distanciar publicamente de Israel, após sua tentativa fracassada de iniciar uma terceira guerra mundial. Fontes do Pentágono observam que Trump desobrigou as autoridades israelenses de uma conferência econômica do Bahrein. Além disso, Trump foi forçado a dizer repetidamente à imprensa que estava grato pelo fato do Irã poupar as vidas dos 38 americanos da tripulação de voo da aeronave de vigilância P-8, que poderia ter sido abatido,
notam as fontes. Os militares do ZEUA explicaram aos seus homólogos iranianos que o avião P-8 estava, de fato, caçando submarinos israelenses, dizem as fontes. Além disso, ao testar as robustas defesas aéreas do Irã, sacrificando um Zangão, drone, Falcão Global e estabelecendo uma linha direta com a Marinha do Irã, o Comando Central do ZEUA pode ter neutralizado os belicistas. Boletim de Segurança Nacional de John Bolton, secretário de Estado Mike Pompeo, dizem as fontes. Além disso, pressão está sendo colocada em Israel para se livrar de seu arsenal de armas nucleares, dizem as fontes do Pentágono, tendo a Associação Internacional de Energia Atômica acolher a Palestina como um Estado observador coloca um nariz de camelo da ONU na barraca nuclear de Israel, observam elas. Além disso, o Pentágono informou ao Irã que qualquer novo acordo nuclear com o ZEUA incluirá a desnuclearização de Israel. Enquanto isso, no ZEUA, a guerra civil não declarada continua enfurecida. 6 funcionários diferentes trabalhando para a campanha presidencial de 2020 do ícone anti-establishment John McAfee morreram, desde que ele anunciou que estava concorrendo para o cargo, enquanto o próprio McAfee ficou doente. Isto foi seguido do fato de todo o conteúdo do livro negro de Jeffrey, o pedófilo da ilha Epstein, sendo publicado online. A publicação desses nomes e as informações de contato significam que, se necessário, essas pessoas podem ser caçadas, prometem fontes secretas da sociedade. Muitos bilionários sionistas e corretores do poder já desapareceram recentemente. Uma tecnologia está sendo desenvolvida para detectar tentativas de computação gráfica para fazer parecer que pessoas como George Soros ainda estejam vivas. A elite dominante tem usado a frase ordem global baseada em regras para justificar seu continuado domínio. Linguisticamente falando, o que essa frase realmente significa é que o mundo deve obedecer às suas regras. Está claro que, essas são as pessoas que uma vez me disseram que a regra de ouro significa aquele que tem o ouro faz as regras. Esqueceram de dizer que o ouro é apenas um metal amarelo que não serve como alimento. Este promete ser um longo e quente verão, especialmente para a facção casariana adoradora de Satanás da elite global.